Existe um versículo no Salmo 34 que a maioria das pessoas lê rápido demais, passa os olhos e não percebe o que está escrito ali. Uma promessa tão específica, tão pesada, tão direta, que quando você entender o que ela realmente significa, você vai precisar parar, respirar e agradecer. Porque esse versículo não foi escrito para pessoas que estão bem. Ele foi escrito para quem está no limite, para quem acordou hoje carregando um peso que ninguém vê, para quem está sorrindo por fora, mas por dentro está com o coração em pedaços. Se isso é você, você não abriu esse vídeo por acaso. Fica comigo, porque o que Deus tem para te mostrar hoje vai mudar o jeito que você enxerga a sua situação. Mas antes de chegar lá, preciso te contar algo sobre o homem que escreveu esse salmo, porque a maioria das pessoas não sabe a história por trás dessas palavras. E quando você souber, o versículo vai ganhar um peso diferente, vai sair do papel e vai entrar no seu peito. Guarda esse pensamento, a gente vai chegar lá. Abre com a gente o Salmo 34. A Bíblia diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Exaltemos juntos o seu nome. E um pouco adiante, o versículo que é a espinha dorsal de tudo: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao clamor deles. E depois, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Versículo 18. E por fim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Versículo 19. Guarda esse versículo 19 na memória. Agora preciso te contar quem escreveu isso, porque faz toda a diferença. Esse salmo foi escrito por Davi, não o Davi que matou Golias com uma pedra, não o Davi que dançou diante da arca. Esse salmo foi escrito pelo Davi que estava fugindo, que estava com medo, que estava sozinho, que fingiu ser louco diante do rei Abimeleque só para não ser morto. Pensa nisso. O homem que Deus mesmo chamou de homem segundo o seu coração estava tão desesperado que precisou fingir loucura para sobreviver. Ele babeou na própria barba, arranhou as portas do palácio com as unhas, humilhação total. E foi nesse momento, nessa baixeza, nessa vergonha, que ele escreveu: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Você entendeu? Ele não escreveu isso do alto de um trono. Ele escreveu isso do chão, com as unhas sujas, com o coração partido, com o inimigo respirando no seu pescoço. E mesmo assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Essa é a primeira coisa que esse salmo quer te dizer. Louvor não é o que você faz quando está bem. Louvor é o que você faz quando ainda não está. É a declaração mais poderosa que um filho de Deus pode fazer no meio da tormenta. É dizer para o diabo: mesmo aqui, mesmo agora, mesmo assim, eu ainda acredito, eu ainda louvo, Ele ainda é Deus. Isso, meu irmão, minha irmã, isso é fé de verdade. Agora para um segundo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esteve num lugar assim? Não precisa falar para ninguém, só responde para dentro de você mesmo. Você já esteve num momento onde tudo parecia estar desmoronando? Onde as contas chegavam e o dinheiro não chegava? Onde você rezava e o silêncio parecia ser a única resposta? Onde as pessoas ao redor continuavam vivendo normalmente e você estava ali, por dentro, completamente destruído? Talvez seja agora. Talvez seja isso que você está carregando hoje. Aquela sensação de que Deus esqueceu o seu endereço. Aquela dúvida silenciosa que você não conta para ninguém, porque você tem vergonha de admitir, porque todo mundo na igreja parece estar bem, todo mundo parece ter fé forte, e você está ali, tentando manter a aparência, mas por dentro sussurrando: Deus, até quando? Eu precisava falar isso com você, porque você não está sozinho nisso. Davi estava nesse lugar,
E o Salmo 34 nasceu exatamente ali, no lugar mais escuro que ele já esteve. E se nasceu ali, então o que está escrito nele não é teoria, é experiência, é testemunho, é a prova de que Deus não abandona os seus, mesmo quando parece que sim. Pensa comigo numa cena concreta. São 2 da manhã, você está deitado, o teto está lá, imóvel, como sempre. Mas o seu pensamento não para. Aquela situação que não resolve, aquele relacionamento que está partido, aquele filho que tomou um caminho que quebra o seu coração, aquele diagnóstico que você recebeu e ainda não sabe como processar, aquela dívida que parece um monstro crescendo na escuridão. E você está ali, quieto por fora, mas gritando por dentro. E nesse momento, uma pergunta vem, silenciosa, mas pesada. Deus está vendo isso? É exatamente para essa pergunta que o Salmo 34 tem a resposta. Olha o versículo 15 de novo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos dele estão sobre você, não sobre os outros, sobre você. Naquelas 2 da manhã, com aquele peso no peito, com aquelas lágrimas que você segurou o dia todo, os olhos dele estão ali, ele está vendo, e mais do que vendo, os seus ouvidos atentos ao clamor deles, ele está ouvindo, aquele sussurro que você mal teve coragem de fazer, aquela oração incompleta que você tentou rezar e travou no meio, ele ouviu, ele está atento. Isso não é poesia bonita, isso é promessa de Deus. E Deus não mente, mas agora preciso te falar uma coisa que vai te libertar. A gente ainda não chegou naquela revelação do começo, mas está chegando. Segura mais um pouco, porque o que vem agora vai mudar tudo. A maioria das pessoas lê o versículo 19 assim: muitas são as aflições do justo, e para ali, e pensa, então ser justo não adianta nada. Então fazer o certo não protege de nada. Então para que tentar? Essa é a leitura superficial. Essa é a armadilha. Porque o texto não para no muitas são as aflições. O texto continua. E a segunda parte muda completamente o sentido da primeira. Muitas são as aflições do justo, e agora presta atenção. Mas o Senhor o livra de todas elas. Todas, não de algumas. Não das fáceis, não das que têm saída óbvia, todas. Aqui está a inversão que a maioria não enxerga. Deus não prometeu te livrar antes da aflição chegar. Ele prometeu te livrar dentro da aflição. Entendeu a diferença? A maioria de nós orou assim: Senhor, me livra antes. Me poupa disso. Não deixa chegar. Mas Deus, na sua sabedoria, às vezes deixa chegar. Não porque ele esqueceu, não porque ele não pode impedir, mas porque dentro da aflição existe algo que o conforto nunca poderia te dar. Existe uma fé que só nasce na pressão. Existe uma intimidade com Deus que só acontece no deserto. Existe uma versão de você que só aparece quando tudo que era frágil já quebrou. Davi não teria escrito o Salmo 34 do topo do palácio, ele escreveu do chão. E é por isso que esse salmo atravessa gerações, é por isso que está vivo até hoje, é por isso que chegou até você. Porque ele foi escrito por alguém que estava exatamente onde você está. E sobreviveu. E não só sobreviveu, saiu de lá com um louvor na boca. Agora, deixa eu te perguntar, e se a sua aflição atual for exatamente o lugar onde Deus está te encontrando? E se o que parece o pior momento da sua vida for o momento onde Ele está mais perto do que nunca? O versículo 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto, não distante, não ocupado com outras coisas. Perto. Quanto mais quebrado o coração, mais próximo Ele está. Isso é o oposto do que o mundo te ensina. O mundo diz: mostra que está bem. Mostra força, não fraqueja. Deus diz: quebra diante de mim, porque é aí que eu trabalho. O coração inteiro cheio de orgulho e autossuficiência é difícil de alcançar. O coração quebrantado está aberto.
está disponível, está pronto para receber. E foi exatamente esse o momento de Davi. Quebrantado, humilhado, com medo. E Deus estava ali, mais presente do que nunca. E agora, a promessa que eu guardei desde o começo. Aquele detalhe que a maioria passa rápido demais. Olha o versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Acampa, não passa, não visita, não aparece de vez em quando. Acampa, isso significa permanência, isso significa presença constante ao redor de você. Agora, nesse momento, enquanto você assiste a esse vídeo, enquanto você carrega essa situação, enquanto você tenta entender por que está demorando tanto, o anjo do Senhor está acampado ao redor de você. Você não está desprotegido, você não está sozinho, você não está esquecido. Você está guardado por uma presença que não dorme, por uma proteção que não tem hora de encerrar. Isso é o Salmo 34. Não é um texto bonito para colocar numa moldura. É uma declaração de guerra contra o desespero. É um mapa de sobrevivência espiritual. É o testemunho de um homem que desceu até o chão e encontrou Deus lá e voltou diferente. E você também vai voltar diferente dessa temporada, não da mesma forma que entrou, mais forte, mais firme, com uma fé que não foi herdada, foi testada e resistiu para 1 segundo. Respira fundo, coloca a mão no peito se você precisar, fecha os olhos se onde você estiver permitir e entra nessa oração comigo, do fundo do coração. Pai, hoje eu chego diante de Ti, não com força, não com tudo resolvido. Chego com o que tenho, com o que sobrou, com esse coração que já cansou de tentar entender. Senhor, Tu sabes o que está pesando. Tu sabes aquilo que eu não tenho conseguido dormir. Tu sabes aquela situação que parece não ter saída. Tu sabes o nome da pessoa que eu choro em silêncio. Tu sabes a conta que eu não sei como pagar. Tu sabes o diagnóstico que me assustou. Tu sabes o sonho que parece estar morrendo. Tu sabes tudo. E mesmo assim tu continuas a ser Deus. E eu escolho hoje crer, não porque está fácil, mas porque a Tua palavra diz que os Teus olhos estão sobre mim. E eu decido acreditar nisso. Eu decido acreditar que o Teu anjo está acampado ao redor de mim, que a Tua presença não me abandona, que as muitas aflições que eu tenho enfrentado não são sinal do Teu abandono, são o campo onde a Tua glória vai aparecer. Senhor, cura esse coração, não só as circunstâncias, o coração, porque às vezes a situação muda, mas o coração continua com medo. Toca nesse medo, desfaz esse nó, devolve a esse coração a capacidade de confiar. E enquanto a resposta não chega, me dá força para louvar, como Davi louvou, do chão, com a alma quebrada, mas ainda crente. Eu escolho hoje declarar com a boca: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, mesmo agora, especialmente agora. Em nome de Jesus, amém. Antes de fechar esse vídeo, só um momento. Digita amém nos comentários. Só isso, um amém, porque às vezes é tudo que a alma precisa fazer. Declarar que ainda acredita, que ainda está de pé, que ainda confia. Um amém pode ser a oração mais curta que você já fez. E às vezes é a mais honesta. Agora pensa em alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. Alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Talvez você não saiba exatamente o que está acontecendo com essa pessoa, mas Deus sabe. Compartilha esse vídeo agora, sem pensar muito, porque às vezes Deus usa a nossa obediência simples para chegar em alguém que está no limite, e você pode ser o instrumento, sem nem saber. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve agora, ativa o sininho, porque todo dia tem uma palavra nova aqui, uma palavra que foi preparada para você, não por acaso, com propósito. Assim como esse vídeo chegou até você hoje, com propósito. Deus te ama,
mais do que você consegue calcular, mais do que a sua mente consegue processar, mais do que o seu coração consegue receber agora. Mas Ele não desiste de te mostrar isso, até você acreditar de verdade, que você é amado, que você é guardado, que você não está só. Vai com Deus e até o próximo vídeo.